Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar a semana 4 do PET 3 de língua portuguesa, que traz para você mais um gênero textual. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista, que é um gênero textual com a função informativa. E normalmente nós encontramos as entrevistas nos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Nós temos uma breve apresentação sobre este gênero. A entrevista é um gênero textual que tem por objetivo divulgar informações sobre a vida pessoal e profissional de uma pessoa de renome no meio artístico, cultural, científico, político ou religioso. Pode também colher opiniões de pessoas a respeito de um assunto ou fatos em evidência no momento. Então, esse gênero textual, ele tem a função de informar sobre um assunto importante da vida profissional de alguém ou até mesmo da vida pessoal, quando se trata de um artista, por exemplo, que é entrevistado. Para aprender sobre esse gênero, nós vamos fazer as atividades onde vamos fazer a leitura de uma entrevista. A revista Retratos é uma publicação que busca estreitar a relação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com a sociedade, por intermédio de reportagens sobre temas atuais. A seguir, você vai ler fragmentos da entrevista de Bárbara Cobo Soares, coordenadora do ODS 5, concedida a essa revista. Então, nós vamos ver aqui como que é a estrutura deste gênero textual entrevista. Revista Retratos, ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, aqui já apareceu para você qual será a temática abordada na entrevista. Aqui nós temos a fonte, que é a editoria Revista Retratos, Marília Losky, que é a entrevistadora, e a responsável pela arte, que é a Alicia Rubinstein. Na edição número 4 da revista Retratos, o IBGE dá início a uma série de entrevistas com os técnicos da instituição responsáveis por coordenar cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Confira a entrevista com Bárbara Cobo Soares, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do ODS 5 no Instituto. Ela comenta a participação do IBGE neste cenário e destaca os aspectos da nossa cultura que ainda colaboram para as desigualdades sociais entre homens e mulheres. Então, primeiramente, vem aqui um parágrafo introdutório que apresenta a entrevistada, apresenta o órgão no qual ela trabalha e apresenta o assunto que vai ser abordado na entrevista, como vocês puderam observar. Agora já vai começar a entrevista, como nós vemos aqui. Ela é composta por perguntas feitas pela entrevistadora e respostas da entrevistada. Revista Retratos. A primeira pergunta feita: como o IBGE vem tratando a questão de gênero no Brasil? Resposta da Bárbara Cobo Soares. O IBGE já tem um histórico na exploração do tema. Toda pesquisa domiciliar que a gente desagrega por sexo, homem e mulher, já é o primeiro passo para você fazer uma análise de gênero, porque gênero é mais do que a questão biológica. São os papéis esperados de cada sexo numa sociedade, o que fazer, o que cursar, comportamentos, uma série de coisas. Na síntese de indicadores sociais, nós exploramos o tema principalmente no mercado de trabalho, que é o maior foco de desigualdade de gênero no país. O Brasil já superou o gargalo da educação, porque hoje as mulheres são mais escolarizadas do que os homens. Mas isso ainda não está refletido no mercado de trabalho. E aí entra uma série de outras questões, porque a análise de gênero perpassa diversos temas. Então você tem que olhar não só a inserção dela no mercado de trabalho. Ela está chegando mais escolarizada, então por que o rendimento ainda não está similar? Muito provavelmente ela está escolhendo ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível, porque ainda tem a carga de afazeres domésticos extremamente pesada, ainda muito colocada sob responsabilidade das mulheres. Ou a questão da violência, que talvez é a lacuna mais importante aqui no IBGE de estudo, mas que a gente está correndo atrás para suprir.
Então, neste primeiro parágrafo, ela falou aqui da diferença de gênero no mercado de trabalho em relação ao salário que as mulheres ganham, que é menor em relação aos salários que os homens ganham, mesmo elas tendo maior escolaridade, de acordo com a Bárbara Cobo. Na verdade, essa discussão de gênero já estava nos objetivos do milênio. Já tinha um objetivo específico sobre desigualdade de gênero, mas era mais voltado para a educação. E quando a gente faz o relatório Brasil, a gente adaptou para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, que é o caso do Brasil. E no ODS veio perpassando seus diversos temas, que é o papel da mulher na tomada de decisão, quanto às mulheres deputadas, senadoras, juízas, empresárias, donas de empresas. O papel da mulher na participação político-social, as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Então, ela continuou falando aqui na questão da desigualdade de gênero. Ela cita aqui que a mulher ela tem entrado para alguns campos, como deputadas, senadoras, juízas, demonstrando aí uma participação nessas questões políticos-sociais. A segunda pergunta da revista Retratos. Diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? E a Bárbara Cobo responde: eu acho que é você ter essa análise integrada. Você só resolve desigualdades no mercado de trabalho se tiver uma política integrada, por exemplo, de creche. Porque a gente sabe que um dos maiores fatores para as mulheres saírem da escola ou do sistema formal escolar ou de emprego é você ter que cuidar de casa, fazeres domésticos. Quando a gente observa, por exemplo, a distribuição por sexo dos cargos de direção, tem muito mais homens do que mulheres. É o que as pessoas chamam de teto de vidro. As mulheres vêm aonde querem chegar, mas uma barreira impede que elas cheguem. Tem pessoas que não dão cargos ou empregos porque a mulher pode engravidar e ter que sair por um determinado tempo, por causa da licença maternidade, depois ter que cuidar da criança. Então, se isso fosse mais dividido, mais equitativo, essa distribuição de tarefas entre homens e mulheres, isso seria uma forma mais consistente de combater essas desigualdades. Nessa segunda questão, então, ela fala sobre a desigualdade das mulheres em cargos de chefia, de diretoria. E a terceira pergunta da revista Retratos: você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro? A resposta da Bárbara: é como se fosse uma barreira invisível. A mulher está escolarizada, está preparada, é mais do que provado que ela tem competência. A ideia do vidro é que ela vê os lugares mais altos pelo teto de vidro, mas não consegue passar por ele, principalmente por preconceito. Vários países europeus conseguiram diminuir a desigualdade com a licença maternidade e paternidade compartilhada. O casal tem 2 anos. Na hora de empregar alguém, isso não vai pesar, porque tanto o homem quanto a mulher podem sair para cuidar da criança. Isso resolveu uma parte dessa questão, mas tem outras. As questões de gênero são, de certa forma, recentes. A gente demorou muito para poder votar, para poder trabalhar. A gente tem filmes maravilhosos que mostram o quanto a gente teve que correr atrás e batalhar para ter os mesmos direitos. Agora a gente tem que ter o exercício desses direitos. Não adianta estar só na lei, tem que exercer. Aí acho que nossos indicadores tentam mostrar isso. Ainda tem um caminho a percorrer neste sentido. Então, nesta última questão, ela continuou falando da desigualdade que ainda existe e do preconceito também em relação à questão da mulher que pode engravidar, sair de licença maternidade, e isso funciona como um impedimento, muitas vezes, na carreira dela. Então, essa é a estrutura da entrevista. Ela é formada por título, depois tem uma apresentação do entrevistado, o nome do responsável, da entrevistadora, e também uma introdução sobre esse entrevistado. Na sequência, como vocês viram, são perguntas e respostas. Vamos às atividades. O texto em análise é uma entrevista. Qual é o assunto abordado na entrevista lida? O assunto abordado é o trabalho que o IBGE realiza em relação aos temas ligados à desigualdade de gênero e as possíveis contribuições para o empoderamento feminino. Foi esse o assunto abordado. Letra B. Há nas perguntas indícios que demonstram ter a entrevistadora conhecimento da atividade profissional da entrevistada? Além de ter preparado previamente as questões, justifique sua resposta.
Há indícios? Sim, ela sabe que a entrevistada trabalha no IBGE, porque ela já começa, como vocês podem observar aqui na primeira pergunta, citando aqui este órgão que é o IBGE. Então, ela sabe que a entrevistada trabalha neste órgão. Além de ter preparado previamente as questões, numa entrevista, às vezes acontece das questões serem elaboradas na hora de acordo com a resposta do entrevistado. Então, parece que ocorreu isso aqui. Ela foi elaborando as demais questões à medida que fluía a entrevista. Número 2. O título da entrevista lida coloca o leitor a par do assunto que será abordado, procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre sua atividade profissional. Justifique. Então vamos aqui ver o título. ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Este é o título. Este título coloca o leitor a par do assunto que será abordado, que é a questão da igualdade de gênero e o empoderamento feminino dentro das pesquisas do IBGE, que foi o órgão citado. Número 3. Sabemos que uma entrevista pode sofrer variações conforme o entrevistador, o jornal ou revista e o público leitor. Letra A. Qual é a estrutura da entrevista em estudo? Como vocês viram, a entrevista tem um título, depois tem o nome do veículo de imprensa que a publicou, depois tem o nome da entrevistadora, o nome da responsável pela arte. Na sequência, temos um parágrafo de introdução, onde fala sobre quem é a entrevistada, e o texto com perguntas e respostas. Essa é a estrutura da entrevista. B. Que nível de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Culto formal, culto informal ou popular? Justifique. Elas utilizam o nível culto informal. Ambas seguem a norma padrão, mas elas utilizam expressões informais típicas da oralidade. Como nós podemos observar, ela usa agente desagrega por sexo. Então, esse termo agente é da linguagem falada, é da oralidade, é informal. E ela chama também o leitor de você. A pessoa que está lendo a entrevista é chamada de você, como se estivesse conversando com ele. Aqui nós temos a repetição do agente, como podem observar, e temos aqui, eu acho que é você ter essa análise integrada. Você só resolve desigualdades no mercado de trabalho. Então, isso aqui é típico da linguagem informal. No entanto, ela utiliza uma linguagem culta. Porém, tem esses traços da oralidade. Voltando aqui para a questão 4. É sabido que a entrevista, qualquer que seja ela, usualmente é realizada oralmente. Depois ela pode ser transportada à modalidade escrita. Letra A. Nessa entrevista é perceptível algum traço ou característica típica da oralidade? Sim. Essa questão está muito parecida com a anterior. Se sim, identifique. Então, há traços da oralidade nas expressões agente, como nós vimos, e na expressão você, para se referir ao interlocutor. Letra B. A entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevistada para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Justifique. Sim, ela soube, porque a segunda e a terceira perguntas foram feitas com base nas informações que ela apresentou na primeira resposta que ela concedeu
na entrevista. Como eu falei, vai fluindo de acordo com o que o entrevistado responde para você. Você vai elaborando as próximas perguntas, trazendo mais informações ali para a entrevista. Então foi isso que aconteceu. Resultou sim em respostas mais interessantes a partir da resposta da primeira pergunta, que ela fez as demais perguntas na sequência, as questões 2 e 3. Então é isso, pessoal. Este é o gênero entrevista. Envie esse vídeo para um colega e o incentive a fazer as atividades. Um grande abraço para você e até a próxima aula.